Saudações e sejam bem-vindos! E no vídeo de hoje vou trazer para vocês um compilado com todo o review da parte 1 de Capitão Tsubasa 23, que compreende os episódios 1 ao 13. Se você quiser saber de detalhes em relação ao mangá e curiosidades sobre os episódios, recomendo assistir a playlist Capitão Tsubasa 23, onde eu faço a review de cada episódio individualmente. Dito isso, antes de começarmos, já compartilhe o vídeo com um amigo, deixe um comentário e, se você não é inscrito, considere se inscrever no canal, para não perder nenhum lance, teoria ou novidade do universo de Capitão Tsubasa. E agora sim, sem mais delongas, vamos lá. O anime começa com um pequeno flashback da final entre Toru e Nakamitsu, e a narração nos é mostrada a mesma fala do trailer, que os eternos rivais, Tsubasa e Hyuga, vão ter que trabalhar juntos em um novo desafio, a seleção japonesa. Depois somos levados a um treino do Hamburgo, onde o Wakabayashi treina com seus companheiros, até que Karl-Heinz Schneider aparece para informá-los que vai se transferir de equipe, sair do Hamburgo e ir para o Bayern de Munique, pois ele quer se tornar o número 1 do mundo. Mas antes dele ir, ainda tem duas coisas a fazer: um último duelo com o Wakabayashi e mais uma partida a fazer pelo Hamburgo. Então se inicia o duelo: o SGGK Genzo Wakabayashi versus o artilheiro Karl-Heinz Schneider. E essa tensão estabelecida é quebrada com a abertura do anime. Após a abertura, somos levados ao treinamento da seleção japonesa, onde vemos os jogadores, agora com seus uniformes, correndo e se preparando para uma partida. Ali Misugi pensa que com todos aqueles jogadores ali, ainda falta um: Tsubasa Ozora, como meio-campista criador de jogadas, e que com ele na equipe, ela se tornaria ainda mais forte para o Mundial Sub-16. E com essa deixa de Misugi sobre Tsubasa, o anime nos leva a ver o que ele está fazendo, e podemos ver que ele está treinando o seu português, e ouvimos falar na nossa língua. Depois ele recebe uma mensagem por vídeo de Ishizaki, que traz algumas memórias nele, de quando conheceu Ishizaki e se lembra do seu antigo rival Wakabayashi. E ele fala para Carlos, o seu professor de português, que aquele goleiro nunca levou um gol de fora da área. E com a deixa de Tsubasa sobre o Wakabayashi, o anime nos leva de volta ao confronto. Schneider dispara o seu chute de fogo de fora da grande área. O Wakabayashi corre para tentar defender. O goleiro se lembra de seu último confronto com Tsubasa, sendo que ele mesmo nunca tomou um gol nele de fora da grande área. Mas agora ele encontrou esse Schneider, que consegue marcar gols nele, mesmo de fora da grande área. Após o duelo deles, os amigos de Tsubasa vão visitar, para ver como ele está, pois a última vez que eles se viram foi na final do campeonato nacional. E após uma conversa, Manabu relembra que após o ensino fundamental, Tsubasa irá para o Brasil. E Sanai demonstra uma certa tristeza ao ver aquilo, e Kumi Sugimoto percebe a tristeza dela. De volta ao treino do Japão, Misugi mostra a Mikami o esboço do time ideal do Japão, com Matsuyama na defesa e Tsubasa na função de meio-campista central. E além daqueles jogadores, Mikami ainda se lembra que Genzo Wakabayashi pode fazer parte daquela seleção também. Após isso, temos uma conversa entre Sanai e Kumi, com Kumi dizendo a Sanai os seus sentimentos sobre Tsubasa. No dia seguinte, temos a partida entre Japão e a Escola Média Mihara, onde, por serem jogadores mais velhos, apresentam uma certa dificuldade para a seleção japonesa. Mas com o tempo, eles vão se adaptando ao jogo e Hyuga consegue marcar um gol. Depois disso, vemos que Sanai está na casa de Tsubasa, e ela quer contar a ele sobre seus sentimentos, mas não consegue, pois é interrompida
pela ligação de Ishizaki, falando sobre a grande vitória do Japão e que Hyuga conseguiu marcar um hat-trick naquela partida. Então ouvimos uma voz vindo da sala, e era o pai de Tsubasa, que estava de volta de viagem. No dia seguinte, Tsubasa vai visitar os jogadores da seleção, justo quando chega a última equipe que vai testar aquela seleção, a atual campeã do campeonato nacional, a Escola Média da Torre. A partida é complicada, e a Torre domina o meio campo, e Misugi diz a Tsubasa que se ele estivesse em campo, aquilo não aconteceria. E Tsubasa retribui o elogio, dizendo que se Misugi estivesse em campo também, eles não seriam dominados. Então vemos que Katagiri está ali, assistindo aquela partida e fazendo uma análise de todos os jogadores daquela seleção. Tsubasa grita para os seus companheiros não desistirem, que ainda tem tempo de vencer aquela partida. Então Soda faz um Kamisori passe para Hyuga, que estava se desmarcando. Ele nem domina e emenda um chute tigre diretamente para o gol, virando o placar para 2-1. Ao final da partida, Tsubasa parabeniza Hyuga pelo seu chute e ele agradece. E ele ainda fala para Misugi que já está na hora de mostrar algo para Tsubasa. E Misugi traz a camisa 10 da seleção japonesa. Cada um escolheu um número, mas ninguém escolheu a camisa 10, que foi dada a Tsubasa. Após isso, temos a reunião com o técnico Mikami, onde após 10 dias de treinamento intensivo, ele vai revelar o nome dos jogadores selecionados para a campanha da Europa. Ishida vai cumprimentar Matsuyama, pois ele foi convocado, e os outros jogadores que não foram selecionados parabenizam os escolhidos e lhe desejam boa sorte. Tsubasa está um pouco pensativo de como o futebol é severo. 24 jogadores foram selecionados, e deles, apenas 17 foram escolhidos, e desses 17, apenas 11 começam na partida. De repente, Mikami vem falar com ele, dizendo que recebeu uma mensagem de Katagiri, dizendo que eles não queriam que Tsubasa se forçasse naquela campanha pelo Japão, mas que dali a 2 semanas, quando o corpo dele já estivesse 100%, eles o estariam esperando na Europa para o Mundial Sub-16. E após esse diálogo, vem a abertura do anime. Após a abertura, somos levados ao porto de Hamburgo, onde o pai de Schneider trabalha. Os dois se encontram, se assentam e conversam um pouco. Schneider conta que vai se transferir do Hamburgo para o Munique, e o pai dele pergunta se sua mãe e irmã vão se mudar com ele. Schneider responde que não, por causa do trabalho dela. Ele repara no colar que ele está usando, e Schneider diz que aquele foi um presente que ganhou dele, enquanto ainda era jogador. E seu pai responde que aquele foi um presente dado pela mãe de Schneider a ele, e que aquilo relembra o passado, e que não é para mostrá-lo novamente. E após isso, eles ficam sentados vendo a paisagem. Agora somos levados ao aeroporto de Hamburgo, onde vemos a seleção japonesa chegando na Alemanha. Eles vão direto para o centro de treinamento do Hamburgo e se impressionam com o tamanho do lugar, e se perguntam se o Akabayashi treinou ali por 3 anos. E uma voz responde que sim. E era ele. Após 3 anos, Genzo Akabayashi reencontra seus companheiros japoneses. E além de seus companheiros, reencontra seu primeiro treinador, Tatsuo Mikami. Ele vê que os jogadores da Shutetsu também foram convocados para a seleção. E Hyuga aparece para falar com ele, dizendo que ele tem 2 objetivos na vida. Um é derrotar Tsubasa, e o outro é marcar um gol nele de fora da grande área. O Akabayashi responde friamente que como Tsubasa não está ali, ele tem 100% de certeza que eles não vencerão aquela partida. Mas como um gesto casual, ele oferece a mão para ambos darem o melhor durante o jogo. E Hyuga dá um tapa na mão dele e vai embora, pensando no jogo do dia seguinte. Ele quer ver o quanto Akabayashi progrediu na Alemanha.
mas que isso não irá impedir a vitória do Japão na partida. Somos levados de volta ao Japão, onde os jogadores estão reunidos no campo de futebol. O pessoal da escola Otomo chega. Eles vão jogar uma partida no esporte. Manabu apita e eles começam a se divertir jogando futebol. De volta à Alemanha, Schneider conta a sua mãe que foi ver seu pai e a convida para ir assistir a seu último jogo pelo Hamburgo antes de se transferir para o Munique. Ele diz que convidou seu pai também e quem sabe, se os dois conversaram, consigam se acertar. Mas ela diz que não, pois tem que trabalhar. De volta ao Japão, Tsubasa parte para cima dos jogadores da defesa do Otomo e com uma habilidade e velocidade incríveis, passa por todos eles. E a média distância se prepara para utilizar o seu chute de trivela. Ele marca o gol e diz que está pronto para ir à Europa usar aquela camisa de número 10. No dia seguinte, as pessoas vão chegando no estádio do Hamburgo para a partida contra a seleção japonesa sub-16. Enquanto isso, Mikami dá as últimas instruções para seus jogadores. Hyuga e Matsuyama encaram Wakabayashi, enquanto Hyuga pensa que a batalha do Japão na Europa começa ali, e eles não podem perder para Genzo Wakabayashi. De repente, a torcida começa a gritar, e um jogador do lado adversário chega. Era ele, o imperador alemão Karl-Heinz Schneider. Mikami diz que a defesa tem que marcar aquele jogador, pois em toda a Alemanha, ele é o único que consegue marcar gols em Wakabayashi. E isso deixa o Japão surpreso. E Hyuga pensa que aquele é o artilheiro da seleção alemã. As duas equipes entram em campo. E está para começar o primeiro amistoso do Japão em solo europeu. Hyuga, como capitão do Japão, motiva seus jogadores. E o Wakabayashi, como capitão do Hamburgo, faz a mesma coisa. Soa o apito e Hyuga e Takeshi avançam para o ataque. Enquanto isso, entre os espectadores, um chama a atenção em especial. Hyuga vai avançando com seu drible em linha reta, e a torcida não esperava por aquilo. E entre aqueles espectadores, outro chama a atenção por não ter o seu rosto revelado. Hyuga avança na direção de Schneider e faz uma tabela com Takeshi e consegue passar por ele. Schneider está distraído, prestando atenção na arquibancada, vendo se seus pais apareceram para vê-lo jogar. Hyuga continua avançando e se prepara para disparar o seu chute do time. Ele solta a perna numa pancada de fora da grande área. O Wakabayashi fica imóvel, mas a bola acerta a trave. O chute foi tão forte que a bola chegou a estourar devido ao impacto. Mikami se pergunta se o Wakabayashi não conseguiu reagir ao chute ou se ele sabia que a bola ia bater na trave. Ao ver a não reação de Wakabayashi ao seu chute, Hyuga pensa que na próxima vez a bola irá estourar a rede. Hyuga passa por Schneider e diz para ele não ficar distraído durante a partida. Wakabayashi coloca de novo a bola em jogo, mas rapidamente é roubada por Hyuga. Ele avança em velocidade e faz um passe para Takeshi, e esse faz um passe para Matsuyama. E esse cruza a meia altura de volta para Nita. Ele acerta um chute de primeira usando seu voleio do Falcão, que é defendido por Wakabayashi. Hamburgo vai avançando, mas Soda intercepta um passe e sobe ao ataque. Ele dispara o seu chute na valha. Wakabayashi percebe a rotação da bola e salta para defender. Hamburgo tenta avançar mais uma vez, mas Matsuyama faz uma interceptação e de longa distância dispara o seu chute águia, que é ineficaz contra o Wakabayashi. Mikami vê o quanto o Wakabayashi progrediu na Alemanha, mas acha estranho que os demais jogadores não estão se movimentando muito, principalmente Schneider. Masao fala para Kazu que quem irá marcar o primeiro gol do Japão serão eles. Nita faz um cruzamento alto
e eles utilizam o seu furacão Skylab para tentar marcar. Mas o Wakabayashi defende de novo. E aqui nós temos o narrador da série falando o apelido de Genzo Wakabayashi, o SGGK Invencível, que defende todos os chutes de fora da grande área. De repente, um amigo daquele espectador aparece e percebemos que eles são representantes da seleção argentina de futebol. Hamburgo não faz nada no jogo. Ishizaki fala que o único jogador bom é o Wakabayashi. Egito diz que para os defensores aquela será uma partida tranquila. E o Wakashimazu se pergunta se aquela é a real força do futebol alemão. A torcida cobra o time para acordar, pois até agora não fizeram nada. E os jogadores se lembram das palavras de Wakabayashi antes da partida. Ele pediu para poder testar os jogadores japoneses e queria que eles deixassem eles chutarem à vontade no início do jogo. Ele se garantia de que não iriam levar gols. E após mais um protesto da torcida, Kautz intercepta um passe de Takeshi para Ryu. Ele vai avançando, Enita o persegue, e quando ele vai roubar a bola, leva um drible. E com isso, Hermann Kautz inicia o contra-ataque do Hamburgo. Eles começam uma troca de passes rápidos que engolem o Japão. E o Wakabayashi grita para eles que o jogo, até aquele momento, foi apenas para testá-los. Pois, como ele disse, sem Tsubasa, eles não têm a mínima chance de ganhar. Ryuga ouve aquilo e fica possesso. E com a sua dividida do tigre, rouba a bola. E ele parte para o ataque enfurecido, gritando para o Wakabayashi não os desprezar. E que com seu chute do tigre, ele vai estourar a rede a qual o Wakabayashi defende. Mas entre Ryuga e o Wakabayashi estava Shinai, que na pura ignorância levantou Ryuga com o chute, usando a sua dividida do Kaizen, que consiste em chutar a bola no estômago do adversário, o jogando para o alto, e assim roubando a bola. Esse é o jogo do imperador alemão, e com uma velocidade, habilidade e força incríveis, ele passa por toda a defesa japonesa. A dupla de gigantes da defesa japonesa, formada por Jito e Takasugi, avançam para impedi-lo, mas ele faz uma tabela com Kautz. E quando a bola volta para ele, ele pega de primeira, usando seu voleio de fogo, que passa pelo goleiro Wakashimazu, que fica sem reação. E em um único ataque, o Hamburgo domina toda a defesa do Japão e abre o placar. Essa é a verdadeira força do futebol alemão. Schneider fala para o Wakabayashi que, como aquela é sua última partida como jogador do Hamburgo, ele vai jogar tudo o que ele conseguir e vai destruir o futebol japonês. Uma última grande atuação pelo seu clube. Ele pensa em seus pais, que todas as pessoas de Hamburgo vieram para ver ele jogar, menos ele. Mas logo logo, todas as pessoas irão ver o seu futebol, pois ele irá se tornar o jogador número 1 do mundo. E falando em quem quer ser o número 1 do mundo, no aeroporto de Hamburgo surge um raio de esperança para a seleção japonesa, pois Tsubasa acaba de desembarcar na Alemanha. De volta ao jogo, Schneider tenta marcar de letra, mas o Wakashimazu faz a defesa. E nisso, ele ganha um elogio do atacante. Após essa jogada, o Japão se inflama para ganhar aquela partida. Vemos que Katagiri está levando Tsubasa diretamente para a partida, e eles assistem a ela por um smartphone. Um pouco interessante essa adição da tecnologia no meio da história. Katagiri diz a Tsubasa que ainda falta mais um jogador para a seleção japonesa estar completa, o companheiro da dupla de ouro, Taro Misaki. Na partida, Hyuga recebe um passe em ótima posição para marcar, mas recebe outro chute no estômago de Schneider. Ele reclama com ele e quer tirar satisfações, mas o Wakabayashi diz que nunca pensaria que poderia ouvir tais palavras da boca dele, pois o futebol
é um esporte de contato. Hyuga vira para a seleção e diz que eles irão ganhar aquele jogo a qualquer custo. Schneider pede a bola e dispara um chute de fogo desde a área de Wakabayashi, mas Wakashimazu consegue fazer a defesa. E aqui as minhas esperanças de ver Wakabayashi e Schneider conversando em alemão já caíram por terra. E com essa jogada termina o primeiro tempo. E aqui nós temos o flashback da chegada de Wakabayashi na Alemanha, de como ele sofreu nos seus primeiros treinamentos e de como conheceu Schneider. Essa parte só foi animada na animação Caminho para 2002, mas fora da ordem de que aparece na história principal. De volta à estrada, vemos que a irmã de Schneider e outra menina estão correndo para ir ver o jogo, mas Mari tropeça no meio da rua, justo na frente do carro que Tsubasa e Katagiri estão. Mas de repente, aquele torcedor que não teve seu rosto revelado salta e consegue salvar a menina de um acidente fatal. Katagiri reconhece aquela pessoa. Ele diz que ele é Gino Hernandes, o goleiro da seleção italiana sub-16. Eles voltam à estrada e Tsubasa chega a tempo de pegar o segundo tempo da partida. A batalha ferrenha no meio de campo e Couts pede uma bola para Izawa, que havia entrado no lugar de Takasuri. Ele passa a bola para Matsuyama, que tenta fazer a ligação para Ryuga, mas o passe é interceptado. Os irmãos Tachibana utilizam mais um furacão Skylab para tentar pegar aquele passe, e eles conseguem fazer o cruzamento para Ryuga. O zagueiro do Hamburgo vai tentar pegar a bola, mas ainda faz um desvio que deixa Ryuga na cara do gol. 3 defensores vêm para tentar roubar a bola, mas ele dispara o seu violento chute do Tigre, que foi facilmente defendido por Wakabayashi. Pela primeira vez, desde que foi criado, o chute Tigre é defendido de forma perfeita. Ele lança a bola para Schneider, que vai avançando e marca mais um gol. E esse gol foi tão pesado que até o número dele da camisa mudou. No Hamburgo, Schneider utiliza a camisa de número 10, e durante o chute, o 10 virou 11. Apenas um detalhe técnico. Tsubasa chega para falar com seus companheiros de time, mas Hyuga e Matsuyama se opõem a ele jogar aquela partida. E sem o consentimento de todos os jogadores, Mikami não põe em campo. Hyuga chega a afirmar a todos que eles não precisam de Tsubasa para vencer, e que se eles não ganharem aquela partida, ele deixaria o posto de capitão do time. Wakabayashi não entende o porquê de Tsubasa não jogar, e a situação do Japão só piora, pois após um chute de Couts, a mão de Wakashimazu começa a sangrar, e ele precisa ser substituído por Morisaki. Schneider aproveita e marca o 4º gol. Ele marca o 5º, ele marca o 6º. Schneider faz um hat-trick duplo na partida, o que é um pouco estranho, pois no mangá ele só faz 5 gols, mas está tudo bem. Mesmo sem poder jogar, Tsubasa começa a motivar os jogadores do Japão a não desistirem. Ryuga está isolado no ataque e reconhece que aquela partida eles irão perder. Mas então Matsuyama consegue interceptar um passe de Schneider. Ele avança e passa para Takeshi. Takeshi faz o passe para Ryuga e ele tem a chance de desafiar Wakabayashi mais uma vez de fora da grande área. Mas ele viu o esforço de todos os outros jogadores em passar a bola para ele. Então ele deixa sua disputa pessoal de lado e invade a grande área. Ele dispara na frente de Wakabayashi e o goleiro nem se esforça para defender. E com aquele gol, termina a partida. Wakabayashi diz a Ryuga que ele fugiu da disputa deles, sobre o chute de fora da grande área. Aquele gol que ele fez foi um presente, pela viagem deles até ali. E se Ryuga continuar como capitão daquele time, eles não vão vencer uma partida sequer naquele campeonato. Ryuga parte para dar um soco em Wakabayashi, mas o goleiro se adianta e senta a mão na cara dele. Ele diz que Ryuga é assim. Quando o futebol não é suficiente,
ele parte para a força física. Então Ryuga devolve o soco e os dois começam a brigar. Eles são separados por seus companheiros de time. Ryuga se acalma, passa a braçadeira de capitão para Matsuyama e vai embora. E o Wakabayashi se pergunta se era realmente aquilo que Mikami queria. Um dos pontos mais cruciais do episódio de hoje, e que vem se repetindo nos episódios anteriores, é o técnico do Japão, Tatsuo Mikami. Porque a gente vê nele uma certa insegurança quanto à seleção japonesa. Ele é o treinador, ele dá os treinamentos, ele que bota no time quem vai jogar e tira o pessoal do time. E mesmo assim, quando o Tsubasa chega para poder enfrentar o Hamburgo no episódio anterior, ele não coloca o Tsubasa em jogo porque 2 jogadores não queriam. Sendo que, se eu não me engano, haviam 17 convocados. E dos 17, 2 não queriam que o Tsubasa entrasse no jogo. E, pela opinião desses 2, né, que eram o Ryuga e o Matsuyama, Tsubasa não jogou naquela partida. Agora temos a partida contra o Bremen, que é, pelo que o Wakabayashi disse no episódio, é o segundo time mais forte da Alemanha, ficando atrás apenas do Hamburgo. E por causa da opinião destes 2 também, o Tsubasa não jogou de novo. E até algo ali que o Wakabayashi vai reclamar, né? Porque a opinião do Matsuyama é porque o Tsubasa não participou do campo de treinamento, mas a equipe foi feita em menos de 10 dias. Então, insistir nisso é burrice, porque ele vai ficar com o melhor jogador deles no banco de reservas por um motivo tão fútil. E nessa hora, o técnico Mikami deveria colocar a opinião dele e o que ele pensa acerca disso acima dos demais jogadores. Porque todos queriam que o Tsubasa jogasse, menos o Ryuga e o Matsuyama. Só que ali eu vejo um pequeno entrave do time, porque para escolher o capitão, quando o Tsubasa não estava presente, o Mikami fez com que todos os jogadores votassem em quem eles queriam que fosse o capitão do time. Daí teve 12 votos para o Ryuga, se não me engano 9 votos para o Matsuyama, e teve um voto para o Ishizaki, né? Que foi ele que votou nele mesmo. Coitado do Ishizaki. Então todos aqueles jogadores que votaram, eles confiaram o seu voto, né? Ou no Ryuga ou no Matsuyama. Só que daí estes 2 jogadores, justo esses 2, que ganharam o voto de confiança de toda a seleção para serem os capitães, eles tinham uma opinião contrária ao jogo do Tsubasa, ao Tsubasa participar daquelas partidas, porque ele não estava nos treinamentos. Daí como fica a cabeça do Mikami agora? Os 2 jogadores não querem que ele jogue. O resto do time quer que o Tsubasa jogue. Só que todo o time votou naqueles 2 que não querem que ele jogue para que ele se torne os capitães do time, né? Ryuga é o capitão e Matsuyama é o vice-capitão. E agora, o que fazer? Tanto que o Wakabayashi mesmo vai questionar o Mikami, questiona o time do Japão, porque por esse motivo tão pequeno, eles deixam o Tsubasa de fora da partida. E se eles não colocarem os melhores em campo, eles vão perder uma partida atrás da outra. E é isso que acontece no episódio. O Japão perde novamente de 3-2 para o Bremen, e pela partida fraca do Japão, a seleção da Itália se recusa a jogar com o Japão, porque eles não veem benefício nenhum. O que eu vou ganhar jogando contra esse time aí que já perdeu 2 partidas seguidas? A Itália se recusou a jogar contra o Japão, visto que o Japão não estava nos seus melhores dias. Matsuyama e Ryuga treinaram até a noite. Ryuga estava com a perna machucada porque estava treinando com a bola 3 vezes mais pesada que o Kira deu para ele, e o melhor jogador deles estava no banco de reservas. Precisou o Tsubasa pegar uma bola de futebol e enfrentar toda a Itália e ainda marcar um gol no goleiro número 1 da Europa, naquela faixa etária que é o Júnior Hernandes, para o Ishizaki ter que implorar e ajoelhar e todo mundo pedir para o Tsubasa jogar. Porque o Japão sem Tsubasa, infelizmente ele perde mais da metade da sua força. Porque o time ideal do Japão, que todos
até mesmo Mikami e o Misugi tinham planejado, o Tsubasa era uma peça fundamental, porque ele iria encaixar no meio campo e o Matsuyama, que estava no meio campo, iria levar a liderança e a garra e a determinação dele para a defesa. E isso iria aumentar a força da defesa. Tsubasa no meio do campo, no meio de campo, ia controlar o meio campo e iria fortalecer o ataque, pois os passes e as jogadas criadas pelo Tsubasa, com todo respeito ao Matsuyama, são melhores que o do Matsuyama. Então tem esse entrave, porque o time não consegue encaixar, porque o espírito de equipe deles está abalado. Porque o melhor jogador deles está no banco de reservas. E agora eu volto ao personagem principal disso tudo, que é Tatsuo Mikami. Até mesmo na partida contra o Bremen, ele se pergunta se o que ele está fazendo está certo, porque ele sempre respeitou os jogadores, sempre tentou fazer os jogadores serem independentes e sempre respeitou a vontade deles. Só que a vontade, não digo de todos, né, mas do espírito de equipe, não havia um 100% de aceitação para o Tsubasa jogar. E essa falta de todos quererem que ele jogasse estava levando o time para baixo. E ele se pergunta se ele deveria ir contra os capitães do time e colocar o Tsubasa na partida ou não. Bom, a sorte, né, é que no final da partida ali contra o Bremen, no final do enfrentamento, na verdade, do Tsubasa contra a Itália, eles fazem as pazes, vamos dizer assim. O Matsuyama disse que não tinha nada contra o Tsubasa e que não queria que ele jogasse exatamente por ele não ter participado dos treinamentos. Mas vendo ele jogar ali contra a Itália e marcando gol no Júnior Hernandes, ele disse que nem precisaria do Tsubasa nos treinos, que ele realmente faz por onde para estar na seleção japonesa. Já o Ryuga, ele simplesmente concorda com a decisão do capitão, e assim todos os jogadores aprovam o Tsubasa jogar. Outra coisa que acontece nesse episódio também é o Akabayashi chegando no time. Ele chega, se apresenta e fala que a partir daquele momento ele vai estar junto da seleção japonesa como jogador. O Hamburgo liberou, fez a liberação dele para ele poder participar do Mundial Sub-16. E a presença do Akabayashi na seleção japonesa deixa alguns jogadores incomodados. O Akashimazu se sente pressionado, porque ele pensa que o Akabayashi vai ser o titular. O Ryuga fica pressionado, porque a princípio ele era o melhor artilheiro do Japão, porque fazia gol em todo mundo, mas no Akabayashi ele não consegue marcar gols. Então a presença dele ali, a princípio, vai incomodar muita gente. Mas a gente vai ver no futuro que a presença dele ali é extremamente necessária para a evolução desse time japonês. Somos apresentados aos amigos que Misaki fez na França, incluindo entre eles Fischer, que, se você está vagamente se lembrando dele, foi porque ele apareceu na saga Next Dream conversando com Misaki. Essa primeira parte é bem focada no arco do Misaki e de como foi a sua vida nesses 3 anos que ele passou na França. Ele manteve seu treinamento individual, mas não se juntou a nenhuma equipe nem treinou com nenhum técnico. Enquanto ele joga a bola numa escadaria, um jogador misterioso vem e rouba a bola dele, quase causando um acidente. E esse jogador é Aristide Pierre. Ele diz que ao vencer o campeonato francês pelo Bordeaux, ouviu dizer que o time Sene estava atrás de um jogador muito bom, que poderia ser comparado a ele em habilidade e técnica. E ele foi ver com seus próprios olhos se esse jogador era bom mesmo. Eles acabam se enfrentando, e a técnica de Misaki é capaz de se equiparar à técnica de Pierre. Mas de repente, Katagiri aparece para convocar Misaki para a seleção japonesa. Ele não se sente confiante em voltar a jogar com os outros jogadores, devido aos 3 anos que não jogou em nenhuma equipe. Por isso ele quer se testar, e o seu teste será a seleção francesa de juniores. Com isso, ele veste o seu uniforme e avança contra a seleção, desafiando a todos. Ele ainda possui velocidade e habilidade,
para passar sozinhos pelos jogadores mais comuns da França. Mas Pierre consegue fazer ele parar o seu movimento, e sozinho não será capaz de passar por ele. De repente, um outro jogador misterioso aparece e pede para Misaki tocar a bola para ele. E juntos, eles vão vencendo toda a seleção francesa, até Misaki conseguir marcar o gol. Ele se desculpa por ter entrado no treinamento dele sem permissão. E Pierre pergunta a Misaki se ele conhece aquele outro jogador. E ele diz que não. De repente, aquele jogador misterioso dispara uma bomba na direção do gol, que deixa tanto Pierre quanto Misaki assustados com a força daquele chute. Somos levados a Bremen, na Alemanha, onde a dor e a vergonha de 2 derrotas consecutivas fazem a seleção japonesa se esforçar e treinar duro até a próxima partida. No dia seguinte, eles saem de Bremen e vão para Munique, onde vão enfrentar o time juniores do Bayern de Munique. Nessa ocasião, Schneider é apresentado aos outros jogadores do time, visto que ele já fez a sua última partida pelo Hamburgo. Após o Mundial Juvenil, ele se tornará companheiro de equipe deles. Do lado do Japão, Mikami dá a escalação do time e, pela primeira vez, escala Tsubasa como titular. Na arquibancada, Schneider acompanha o jogo junto de Wakabayashi. Wakabayashi não está junto da seleção, pois o seu contrato com o Hamburgo só o permite jogar durante o Mundial Sub-16. Assim, o Japão vai fazer a sua última partida na Alemanha, enfrentando o Bayern de Munique. A partida se inicia e logo de cara Tsubasa consegue fazer uma bela jogada e marca um gol com seu chute de trivela, deixando Schneider e todos os que estão assistindo surpresos, porque aquela é uma nova seleção japonesa. E por incrível que pareça, todo esse episódio só tem 10 páginas de mangá. Eles conseguiram fazer milagre aqui, pois o episódio não parece ser enrolado com muitas cenas paradas. Os diretores tiveram uma liberdade poética bem acertada nesse episódio, pois no mangá dizia mais ou menos assim: o Bremen está atacando ferozmente, mas só mostravam uma cena disso. E aqui no anime, eles mostraram realmente vários ataques, e tanto o Akashimazu quanto o Morisaki fazendo várias defesas e protegendo o gol. Outra liberdade poética que eu vi aqui foi a substituição do goleiro, pois no mangá o Akashimazu joga até o final da partida, e no anime ele é substituído por Morisaki. Eu confesso que quando eu vi isso, sinceramente eu me perguntei, para que fazer isso? Por que não seguir o material original? Mas depois teve o diálogo entre os dois goleiros, com o Morisaki falando que o Akashimazu estava voltando de lesão, que poderia deixar o resto com ele. É aquilo que eu falei, não está no mangá, mas faz sentido. Após a partida, temos meio que um time-lapse com as notícias da partida da Europa sendo anunciadas para o Japão, com os amigos e familiares deles recebendo os resultados da partida. E isso vai de encontro ao que eu falei no vídeo do que eu queria ver nessa saga, que era a questão da tecnologia, visto que eles possuem aparelhos tecnológicos para saber quase em tempo real os resultados dos jogos, mas tiveram que esperar passar na TV para ficarem sabendo. Com isso, o episódio termina com os jogadores desembarcando na França, o país sede do Mundial Sub-16. Mikami e Mitsuki conversam, e o técnico revela ao jogador que, além de auxiliar técnico, também o inscreveu na competição como jogador. Em outro ponto do aeroporto, Tsubasa pergunta a Katagiri onde está Misaki, e ele responde que não sabe. Ele entregou a camisa e o convidou para a seleção, mas Misaki parecia um pouco inseguro. Tsubasa se lembra de quando jogaram juntos pela primeira vez. Fizeram uma grande dupla, mesmo nunca tendo jogado antes. E aquilo vai se repetir, só que agora na seleção japonesa. Quando chegam ao dormitório, Mikami dá a eles um dia de folga para descansar. Mas Tsubasa não se aguenta e sai correndo com sua bola de futebol
pelas ruas de Paris. Ele vai em direção e passa pela Torre Eiffel e cruza com o outro jogador correndo com sua bola de futebol também. E era Misaki. A dupla de ouro do Japão se reencontra depois de 3 anos. Somos levados de volta ao Japão, onde somos apresentados a um novo personagem. Vemos uma briga em um beco, onde 5 garotos vão tentar bater em um. Mas esse um parece estar em grande vantagem. Eles são repreendidos por Sanai, que diz que não deveriam brigar na rua. Ela vê que a mão dele está machucada e faz um pequeno curativo com seu lenço. Esse novo personagem se chama Kandakoshi. E se você assistiu aos vídeos sobre o que eu queria ver nessa nova temporada, sabe que ele vai ser um personagem muito importante no futuro da obra. No dia seguinte, no treino da seleção japonesa, Misaki se apresenta ao grupo e Mikami já dá uma ordem para começarem um exercício em duplas. E Tsubasa e Misaki serão os primeiros. Eles ficam receosos de início, mas jogando, eles percebem que a sua harmonia durante a tabela se manteve e no fim conseguem marcar o gol. O treinamento continua e de repente gritos de cobrança começam a ser ouvidos por todos. E era o Akabayashi. Ele estava gritando e criticando tudo que a seleção fazia, não importa o quanto eles se esforçassem. Após o treino, Tsubasa vai conversar com ele para ver o que está acontecendo. E ele revela o seu plano, de fazer o Japão ficar com raiva dele e, apoiados nessa raiva, evoluir como jogadores. O mundo é muito maior do que eles pensam e precisam evoluir para não serem derrotados. A mera presença dele ali deixa alguns jogadores desconfortáveis. Ryuga já está treinando um novo chute e o Akashimazu está mais determinado a não ceder à posição de goleiro titular. Ele diz que por causa dessa quebra entre ele e o time, ele não irá jogar no Mundial e deixará o Akashimazu ser o goleiro dessa vez. Por isso ele precisa que Tsubasa dê o seu melhor durante o campeonato. Observando de longe, Ryuga acaba ouvindo toda aquela conversa e entende o propósito das críticas de Wakabayashi. No aeroporto francês acontecem mais movimentações, pois as outras seleções estão desembarcando também. Chega a seleção alemã com seu principal jogador, Karl-Heinz Schneider. Depois a seleção italiana com seu craque, o goleiro Gino Hernandes. Nós percebemos que a seleção da Argentina está se preparando para o início do torneio também. E a seleção anfitriã, a francesa, tem um novo jogador sendo apresentado, Luiz Napoleão, aquele que tabelou e jogou junto de Misaki, se apresenta na seleção francesa. Pierre já ouviu boatos sobre aquele jogador, mas nenhum deles era bom, pois sempre era expulso por mau comportamento. Um dia antes de começar o torneio, a seleção japonesa treina com força total, focada na vitória. Wakabayashi continua com suas cobranças, e Soda vai tirar satisfações. Mas Ryuga o impede, dizendo para guardar aquela energia para a partida contra a Itália. E percebemos que Tsubasa cobra os jogadores também. Matsuyama pede para conversar com Mikami, e diz a ele que Tsubasa sempre motiva o time e coloca todos para cima. Se tem alguém que mereça ser capitão do Japão, é Tsubasa. O capitão do Japão só pode ser Tsubasa. No dia seguinte, começa a cerimônia de abertura do Mundial. Todas as seleções se enfrentarão, e as melhores de cada grupo avançarão para a próxima fase. Uruguai, Itália, França, Argentina, Alemanha e as demais seleções. Tsubasa deve vencer todas as equipes se quiser ser campeão. Após a abertura, o anime começa com um flashback de 3 anos atrás, onde vemos o pai de Misaki, Ichiro Misaki, em uma exposição de seus quadros. De repente, um dos proprietários chega para conversar com ele, perguntando da proposta que ele fez, acerca de estudar artes na França. Mas ele recusa,
pois não poderia levar seu filho junto. Aproveitando essa deixa, esse senhor diz que tem alguém querendo falar com ele. De repente, uma mulher se aproxima e Ichiro a reconhece como Yumiko, sua ex-esposa. Vemos que após deixar o Nankatsu, Misaki está em uma nova escola, a Nishimine. Ali percebemos um jogador chamado Mitsuru. Ele chegou atrasado no treino, devido à sua aula de inglês. Mas de repente sua mãe chega e o tira dali, o levando de volta para a sua aula. Já que Ichiro está em Tóquio na sua exposição, um colega de Misaki chamado Kazu o convida para jantar na sua casa. Misaki começa a se lembrar das mães de seus amigos e se pergunta como será a mãe dele. Na volta para casa, ele vê que a luz de seu apartamento está ligada, então ele conclui que seu pai está de volta. Eles conversam um pouco sobre a exposição dele, e Misaki vai fazer sua tarefa de casa. Enquanto faz seu dever, Ichiro toca no assunto de que sua mãe apareceu na exposição. Taro quer saber o porquê dessa aparição de repente, e Ichiro diz que ela quer a custódia do menino. E Taro se choca com aquela notícia. Ichiro diz que talvez ele concorde com essa decisão. Ele conta a Taro que recebeu uma oportunidade de estudar artes na França e não tem coragem de levá-lo. Ele possui uma grande habilidade com o futebol, mas para desenvolvê-la, ele deve ficar em um lugar só. Mas há 11 anos seguidos, eles ficam viajando de ponto a ponto para onde ele vai. Taro sempre é obrigado a se despedir de seus amigos, e ele pode estar ali como um pai, mas nunca consegue fazer nada por seu filho. No sábado, Ichiro leva Misaki no que pode ser o seu último jogo por aquela escola. E graças a Misaki, a escola já ganha por 3-0. No intervalo, ele dá a ideia de Mitsuru jogar no segundo tempo, pois mesmo perdendo espaço no time, ficou lá para torcer. E graças a Misaki, ele consegue marcar um gol. Após aquela partida, eles vão viajar para a casa da mãe dele. Ao chegar em frente à casa, ele lê o sobrenome dela, Yamaoka. Ele olha pelo muro e vê sua mãe pela primeira vez. E ela era exatamente como ele imaginava. Ele impede seu pai de tocar a campainha da casa e diz que está pronto para ir para a França. Tudo isso porque ele se chama Taro Misaki e não Taro Yamaoka. Ele é Taro Misaki, filho de Ichiro Misaki. E naquele verão, pai e filho viajaram para a França. De volta ao presente, é anunciado que a primeira partida do Mundial será entre Japão e Itália. Os torcedores começam a dizer que a Itália é favorita devido à sua defesa, até que uma garota chamada Azumi começa a repreendê-los, dizendo que a seleção japonesa possui o melhor jogador naquela categoria, Misaki. De repente, Fischer e os outros amigos dele chegam e concordam com ela, afirmando que Misaki ficou parelho com Pierre em uma disputa. E no vestiário do Japão, Tsubasa recebe a notícia de que ele será o novo capitão do Japão. Além disso, o técnico Mikami revela ao resto do time que Misugi também foi inscrito como jogador. Então Mikami dá a escalação da seleção e, pegando todos de surpresa, o Akashimazu foi escolhido como goleiro titular. Além disso, Misaki começou no banco também, mas entrará no segundo tempo. Então Wakabayashi dá uma palavra animada ao time, os motivando a darem o melhor em si dentro de campo. E com isso, o Japão está pronto para a partida contra a Itália. Os jogadores japoneses pensam que a Itália se recusou a jogar contra eles, alegando que não tinham nada a ganhar com aquele jogo, e que naquela partida vão pagar caro por aquilo. E quando eles veem os jogadores italianos, percebem que todos estão observando Tsubasa. Eles estão em alerta por conhecer o real perigo que Tsubasa é. Gino Hernandes jura por sua reputação de melhor goleiro da Europa que vai parar o chute de trivela dele. Ryuga fala para Tsubasa tomar cuidado, pois com certeza vão marcar ele pesado naquela partida. A partida começa
com a posse de bola para a Itália, e Hyuga e Nitta avançam para tentar roubar a bola. A Itália troca passes rápidos no ataque, e eles conseguem uma brecha e fazer o lançamento para a ponta. O ponta consegue passar por Ishizaki e fazer o cruzamento. Dito e Soda sobem, mas não consegue acompanhar o atacante Tardelli, que consegue fazer o cabeceio. Mas o Akashimazu salta para fazer a defesa. Ele põe a bola em jogo e passa para Tsubasa. A defesa italiana vem toda em cima dele, mas ele consegue passar por cada um deles. A seleção alemã estava ali assistindo aquela partida. Schneider chama a atenção deles para prestar atenção no jogo daquele camisa 10. Dias e Pascal estavam ali também e veem que aquele era o camisa 10 que o técnico Barbas havia comentado. 1 a 1, Tsubasa vai passando pelos jogadores italianos. De repente, a marcação vem dobrada e acabam fazendo uma falta em cima dele. Kataguiri analisa a atuação de Tsubasa naquela partida, mas seus pensamentos são interrompidos quando de repente um rosto bem familiar chega ao estádio. A partida recomeça e passam a bola para Tsubasa. Ele tenta avançar, mas novamente fazem falta em cima dele. Masao fica receoso em passar a bola para Tsubasa, mas ele pede que passem para ele. E Hyuga toma a iniciativa e faz o passe. Ambos vão avançando em direção ao gol italiano, mas novamente ele é parado com falta e cai no chão. Dessa vez, o juiz adverte o jogador italiano com o cartão amarelo. Os jogadores japoneses vêm ver como Tsubasa está. Ele diz que está bem e que eles podem tentar marcar um gol dali. Tsubasa pode tentar o seu chute de trivela, mas os italianos já conhecem aquele chute. Então Tsubasa arma alguma coisa com Matsuyama. A Itália monta a barreira e os jogadores imaginam que Tsubasa vai usar o chute daquele outro dia. Ele parte para chutar e toda a barreira salta para tentar parar o chute. Mas Tsubasa não chuta, ele passa pela bola. E quem vem correndo e chuta é Matsuyama. Ele se aproveita que a barreira pulou e dá um chute rasteiro na direção do gol. O plano até então tinha funcionado, mas no gol estava Gino Hernandes, que defendeu o chute com uma mão só. Esse é Gino Hernandes, o goleiro número 1 da Europa. Ele repõe a bola em jogo, mas joga a bola em Tsubasa e o desafia. Ele quer que ele use o seu chute de trivela. Tsubasa aceita o desafio e dispara na direção do gol. Gino se posiciona em cima da linha e espera a bola cair para poder saltar. Ele salta para fazer a defesa e a mão direita de Ouro agarra o chute de trivela. O efeito do chute o empurra para trás, mas ele usa as duas mãos para controlar o chute e faz a defesa. O Akashimazu se espanta, pois nem mesmo ele conseguiu defender o chute de trivela assim. Os outros jogadores vêm falar com Tsubasa e ele diz que aquele goleiro é realmente incrível, mas o chute de trivela não é a única jogada que ele aprendeu com Roberto. Hernandes coloca a bola em jogo e a Itália parte para o ataque. Eles começam a trocar passes rápidos, mas Tsubasa faz a interceptação. Ele e Hyuga avançam para o ataque. A defesa vem em cima de Tsubasa e ele faz um passe para o atacante, que se desmarcou para fazer o gol. Hyuga chuta livre de marcação, mas Gino Hernandes fecha o gol e faz uma defesa perfeita. O goleiro número 1 da Europa não deixa o Japão marcar no seu gol. Aquele tipo de defesa de Hernandes deu a ele o título de goleiro perfeito. Dias e Pascal se perguntam por que um jogador japonês tem um estilo de jogo tão parecido com o estilo sul-americano. A partida continua 0 a 0 e a Itália tenta sair da pressão exercida pelo Japão. Eles tentam um lançamento, mas os irmãos Tachibana cortam com o furacão Skyward. Masao, ainda no mar, faz um passe para Tsubasa. Ele atrai a marcação e manda um passe de primeira para Nitta. E manda um voleio direto do Falcão.
mas Hernandes se antecipa à trajetória da bola e consegue fazer a defesa. Souda avança para dar um ataque e dispara o seu chute na valha, mas Hernandes defende também. Nenhum dos japoneses consegue marcar gols naquele goleiro perfeito. Pierre vê as estatísticas de Hernandes e descobre que no ano passado ele defendeu todos os chutes e passou em branco. O último jogador que marcou um gol nele foi Karl-Heinz Schneider. E após aquela defesa, termina o primeiro tempo. Durante a ida para o intervalo, Tsubasa percebe que, mesmo sendo bastante atacado durante o primeiro tempo, a seleção italiana está bem calma. Na volta do intervalo, as duas seleções não fazem alterações, e a Itália avança ferozmente e consegue roubar a bola. Eles começam a trocar passes rápidos, mas Souda intercepta com uma dividida da navalha. Ele passa a bola para Gito e avança junto dele para o ataque. Matsuyama percebe que há alguma coisa errada, pois eles não estão se esforçando para defender. Gito manda um passe alto para a área, e Tsubasa e Hyuga disputam a bola. Hyuga sobe para disputar com o goleiro, enquanto Tsubasa fica na sobra. Hernandes chega primeiro, e enquanto está no ar, vai saindo da grande área. Ele solta a bola, e quando Tsubasa vai aproveitar, ele chuta para a frente. Era isso que a Itália estava esperando, um avanço desgovernado dos zagueiros para pegar a seleção do Japão no contra-ataque. Com seus passes rápidos, desmontam a defesa de Matsuyama e Ishizaki. Wakashimazu sai do gol para tentar defender, mas o atacante italiano passa a bola para o lado. E ele, com a frente livre, marca o gol. Com um contra-ataque iniciado por Hernandes, a Itália marca o primeiro gol da partida. Schneider reconhece que a seleção japonesa ainda é bastante inocente e lhe falta malícia no futebol. Hyuga fala que agora só lhes resta atacar para buscar o resultado. Antes da bola rolar novamente, Mikami chama Misaki e fala para ele iniciar o aquecimento. A bola volta a rolar e a Itália aperta a marcação em cima de Tsubasa. Ele passa a bola para Takeshi, que passa para Hyuga, mas o defensor italiano consegue fazer o corte. Com isso, a Itália já puxa um novo contra-ataque. Hernandes pensa que essa é a forma de jogo italiano. Enquanto os adversários se lançam ao ataque para marcar gols, leva um contra-ataque avassalador. Mas dessa vez, Ken Wakashimazu consegue defender o ataque italiano. Wakabayashi analisa que o jogo está nas mãos de Wakashimazu, pois se tomarem mais algum gol, a partida estará perdida. Japão volta ao ataque e Tsubasa parte para cima de Hernandes. Ele dispara mais uma vez o seu chute de trivela, mas Hernandes defende novamente. Só que dessa vez ele não tenta segurar o chute, e sim dá um soco com a mão esquerda. A Itália aproveita para puxar mais um contra-ataque, mas Matsuyama consegue cortar. Tsubasa está confuso de como conseguir marcar naquele goleiro. Se ele tentar driblar, a defesa pode conseguir roubar a bola dele. Ele tem outras armas além do chute de trivela, mas não sabe o que fazer. Masao tenta um passe para Tsubasa, mas o marcador italiano faz o corte. É lateral para o Japão, e na linha lateral, alguém espera para entrar no jogo, e é Taro Misaki. O Japão vai fazer uma substituição. Sai Kazu e entra Misaki. Ele já vai cobrar o lateral, e Masao devolve a bola para ele. A defesa italiana vem para cima dele, pois não admitem que um reserva possa mudar o jogo. Na arquibancada, Azumi começa a se lembrar de quando conheceu Misaki. Ele se apresenta na nova escola e depois vai conhecer o time de futebol. O time da escola dele não vence há 20 jogos. De repente, alguém pede para ser substituído e Misaki pede para entrar. E ele joga muito bem contra os novos companheiros. E a mesma coisa ele faz com a seleção. De repente, ele e Tsubasa começam a trocar passes e fazer uma tabelinha
com a sua dupla de ouro. Hernandes diz para a defesa marcar 2-1, e Misaki vê que Tsubasa está marcado e tenta passar por seus marcadores. Ele deixa eles para trás e sai cara a cara com Hernandes, mas é derrubado por trás. Mesmo sem equilíbrio, ele consegue passar para Tsubasa. Tsubasa salta para chutar de bicicleta e Gino se lança para bloquear o chute. Mas ainda no ar, Tsubasa muda a direção de seu chute e passa de volta para Misaki, que estava livre. Misaki se lança de peixinho livre para marcar o gol, mas Hernandes salta para fazer a defesa. E no último instante, Misaki devolve a bola para Tsubasa, que aproveita o gol aberto para fazer o gol. Se Hernandes é o goleiro perfeito e tem a mão direita de ouro, Tsubasa e Misaki são a dupla de ouro e marcaram um gol perfeito. Hernandes parece estar abatido devido àquele gol sofrido, mas já se recompõe. Ele muda a formação do time para um 4-5-1 e põe uma marcação dupla em cima de Tsubasa e Misaki. Na saída de bola da Itália, os dois meias do Japão estão extremamente marcados. Takeshi consegue roubar a bola, e como Tsubasa e Misaki estão marcados, ele passa para Ryu. Ele está a uma grande distância do gol, e está na dúvida se chuta ou não, mas ele prefere fazer o lançamento para a dupla de ouro. Os dois se lançam no ataque para pegar o passe, mas Hernandes sai do gol e fica com a bola. De repente, a seleção alemã começa a conversar sobre seus pontos fracos e chega à conclusão de que o goleiro é o ponto fraco da seleção e que se eles tivessem um goleiro como Gino, seus problemas estariam resolvidos. Kautz diz que o Wakabayashi deveria pedir a nacionalidade alemã, mas o goleiro atual da Alemanha diz para eles não se preocuparem, pois o goleiro fantasma das montanhas Rheinland está vindo para aquele mundial. De volta ao jogo, o atacante Tardelli avança para o ataque, mas Ishizaki consegue fazer o corte. Apenas com um atacante, a Itália não consegue passar pela zaga japonesa. Pierre analisa que eles não contavam com a presença de Misaki, e Dias não está nem aí para o empate no jogo, pois quem vai avançar no bloco D é a Argentina. A Itália está totalmente na defesa, enquanto se empenham em marcar Tsubasa e Misaki. A zaga do Japão se pergunta se deve avançar para ajudar o ataque ou não, mas Matsuyama diz que eles não devem cometer o mesmo erro do primeiro tempo e devem esperar. Takeshi novamente consegue roubar a bola e agora consegue fazer um passe para Tsubasa. Ele pensa que agora que controlaram o jogo, ele não pode deixar terminar assim. Ele dribla alguns jogadores e faz um lançamento para Misaki. Ele consegue pegar de primeira e acertar um voleio para o gol, mas Gino Hernandes defende com sua mão direita de ouro. Ele faz um lançamento para o ataque, mas dessa vez a zaga do Japão está no local correto e consegue forçar o erro do ataque italiano. A bola sobra sem perigo para Wakashimazu, que em vez de defender, rebate a bola de primeira para o ataque. Ela chega em Tsubasa e ele convoca o time para ir para o ataque. Hernandes organiza sua defesa para parar o ataque japonês. Tsubasa diz a Misaki que estão sem tempo e que tem que fazer uma troca de passes muito rápido. Eles dois trocam passes numa alta velocidade e deixam a zaga italiana para trás. Mas no último passe de Misaki, ele acaba derrubado. Então Tsubasa começa a avançar sozinho. A zaga da Itália puxa ele pela camisa, o impedindo de avançar. Mas ele acelera e, mesmo tendo seu uniforme rasgado, não desiste de partir para o gol. Quando o último marcador se aproxima, Tsubasa levanta a bola com as pernas e emenda uma bicicleta direta para o gol italiano. Mas Hernandes consegue reagir ao chute e rebate a bola. Ela volta para os pés de Tsubasa, que chuta para o outro lado. Mas Hernandes não desiste e salta, pensando na honra do futebol italiano, e consegue espalmar novamente. Tsubasa não acredita que seus chutes foram defendidos. O juiz já vai apitar o final da partida, quando alguém
vai correndo com tudo na direção da bola que sobrou. E esse alguém era Kojiro Hyuga. Ele lembra do amistoso que eles desmarcaram, envergonhando o futebol japonês. Ele diz para o técnico Kira ver aquilo, pois com a bola de futebol que ele lhe deu, ele treinou aquele chute. O seu chute final, o seu novo chute tigre. Gino Hernandes diz que seu braço direito de ouro ainda não foi derrotado, e ele se lança para defender o chute. Ele até chega a defender, mas a potência é tanta que seu braço direito de ouro é totalmente destruído. E Kojiro Hyuga consegue marcar o gol final do Japão. Com isso, o árbitro termina o jogo e o Japão vence a Itália de virada por 2-1. Gino e seu braço direito de ouro foram completamente derrotados. Tsubasa parabeniza Hyuga por aquele chute e ele diz que encontrou. Hyuga fala que nos 3 anos do ensino fundamental 2, ele tinha o objetivo de superar Tsubasa. Mas aquele jogo o mostrou um novo desafio, de que com aquele número 9, ele quer ser o maior artilheiro do mundo. Hernandes vai cumprimentar a seleção japonesa, parabenizando pela partida e pedindo desculpas pelo jogo treino cancelado. Após esse cumprimento, ele vai consolar os seus companheiros de equipe. Após a partida, a seleção japonesa vai para a arquibancada assistir aos outros jogos, e são recebidos pelos amigos de Misaki. Ishizaki zoa falando que aquela é a namorada de Misaki, e Azumi se apresenta para os jogadores japoneses. Misaki brinca dizendo que ela é a Sanai da França, e Ishizaki diz que Misaki não sabe, mas agora a Sanai está toda delicada, e agora eles são um casal perfeito, ela e Tsubasa. Tsubasa fica corado de vergonha, e todos riem dele. A segunda partida do Mundial será entre Alemanha e Canadá. E não deu nem para o cheiro. A Alemanha atropelou o Canadá, vencendo por 4-0, com direito a um hat-trick de Schneider. O terceiro jogo do dia será entre o Uruguai contra a Bélgica, onde vemos um novo rosto nesse Mundial, um atacante uruguaio, Ramon Victorino, que faz o segundo hat-trick do torneio. E, graças a ele, o Uruguai vence a sua partida por 3-1. A próxima partida do dia será entre a seleção da Inglaterra versus a anfitriã França. Vemos o vestiário da Inglaterra, onde eles preparam a tática da partida. A França entrou com uma pressão enorme da torcida, e eles estudaram bem o seu adversário, então pela honra de ser o país que criou o futebol, vão vencer aquela partida. Começa o jogo, com a posse de bola para a França. Misaki avisa os jogadores japoneses para ficarem de olho no camisa 10 da França, Pierre. Ele avança sozinho contra toda a defesa adversária. Nenhum dos zagueiros ingleses é capaz de parar seus dribles. Ele chega na cara do gol e pensa que todos os adversários que ganharam naquele dia, Alemanha, Uruguai e o Japão de Misaki, estão assistindo aquela partida, então ele não pode usar seu chute ainda. Nisso vemos Napoleão, que está entre os reservas reclamando com o técnico por não ter sido escalado como titular. O técnico diz que como ele é novo na equipe, deve ver como o time joga e se adequar à tática deles. Mas Napoleão responde que não muda seu estilo de jogo por ninguém. É só colocar ele em campo que ele marca os gols sozinho. De volta ao jogo, Pierre, que estava se aproximando do gol, vê um companheiro livre de marcação e faz o passe. O jogador chuta a bola, mas ela passa por cima do gol e vai para fora. Toda a seleção francesa está sentindo a pressão de ser a anfitriã do torneio. E Napoleão no banco reclama novamente, dizendo que o técnico tem que ser muito ruim para colocar um jogador assim em campo. Inglaterra põe a bola em jogo e avança para atacar. Eles avançam trocando passes rápidos e impedem de todas as formas que a bola chegue em Pierre. O meia inglês Jones faz um cruzamento para a área e o atacante Jim cabeceia e faz o primeiro gol da partida, abrindo assim o placar para a seleção da Inglaterra. A torcida cobra uma reação da França e Pierre diz para o time se acalmar,
pois é apenas um gol. A França recomeça o jogo e Pierre tenta fazer uma jogada como um passe, mas os jogadores franceses estão muito nervosos e acabam perdendo a bola. Inglaterra volta no contra-ataque e conseguem passar pela defesa francesa que está fragilizada. Mas Pierre consegue voltar e fazer uma interceptação no momento certo. Dessa vez, ele avança sozinho passando pelos marcadores. E mesmo sendo destro, chuta com a perna esquerda para o gol. Ele consegue tirar do goleiro que tenta reagir ao chute. Mas o capitão da Inglaterra, Robson, consegue fazer o bloqueio. Com isso, a Inglaterra volta ao ataque encurralando a França. Eles tentam uma jogada parecida com a do primeiro gol, mas dessa vez Pierre consegue retornar para a defesa e bloquear o cabeceio. Napoleão, ainda bravo por estar no banco, vê que daquele time só Pierre sabe jogar. Mas então seu nome é chamado pelo técnico, que vai o colocar em campo. Na partida, a França defende como pode, e um dos defensores colocou a bola para a linha lateral. Nisso sobe a placa de substituição, e Napoleão entra no jogo no lugar de Bravo. Missac se lembra dele, pois jogaram juntos contra a seleção francesa. E em seu primeiro contato com o jogo, ele já rouba a bola. E vai correndo na direção de Pierre. Ele deixa a bola e diz que se quiser ganhar o jogo, é só passar a bola para ele. Pierre começa a driblar os jogadores com a sua técnica perfeita. E se aproximando do gol, passa a bola para Napoleão. Ele avança um pouco e dispara o seu chute canhão. Tsubasa, Misaki e Wakabayashi ficam assustados com aquele chute. E o goleiro inglês nada pôde fazer contra ele. E com esse chute, a França empata a partida. Napoleão anima seus companheiros a buscarem a virada, e que com ele em campo, a França não perde. O primeiro tempo termina empatado, e o segundo começa com a França mais ativa no ataque. Pierre consegue um passe para Napoleão, que pega de primeira, marcando seu segundo gol na partida. Pierre pensa que não tem motivos para ser o artilheiro do jogo, e vai focar somente na armação das jogadas, deixando Napoleão livre para marcar. Pierre o deixa mais uma vez em condições de marcar um gol, e ele dispara o seu chute canhão. O goleiro Robson até consegue chegar no chute, mas a potência foi tanta que venceu a defesa do goleiro e foi para o gol. E com o hat-trick de Napoleão, a França vence o jogo por 3-1. O anime agora nos mostra uma espécie de resumo dos resultados do primeiro dia do torneio, chamado de Capitão Tsubasa News, apresentado por Sanai, Kumi e Yukai. O segundo dia de jogo trouxe partidas ainda mais emocionantes. Na primeira partida, a Alemanha derrotou Portugal por 4-1 e já garante uma vaga nas finais do torneio. E mais uma vez, Schneider conseguiu um hat-trick. Na segunda partida, o Uruguai derrotou a Espanha por 1-0 e avança para as finais também. Victorino foi muito bem marcado na partida e por isso conseguiu apenas um gol. No terceiro jogo, a Inglaterra venceu a Costa Rica por 2-0. No quarto jogo, a seleção da Argentina vai fazer a sua estreia no torneio contra a seleção da Itália. E nós podemos perceber que Gino Hernandes vai ficar no banco de reserva. Na partida anterior, defendendo os chutes de Tsubasa e Hyuga, ele acabou quebrando 2 dedos de sua mão direita de ouro e vai ficar mais ou menos um mês afastado. Nos arredores dali, vemos que o time júnior do São Paulo venceu uma partida. E o técnico daquele time é Roberto Rom. Roberto recebe um treinador de um time que havia perdido para o São Paulo Juvenil, quando de repente Kataguiri aparece para falar com ele. Ele diz que foi a Federação Francesa de Futebol que disse que o time juvenil de São Paulo estava ali. Mas Roberto fala para Kataguiri não contar para Tsubasa que ele está lá. Ele perdeu o direito de o reencontrar após quebrar a sua promessa. Mas também é por causa de Tsubasa que ele está ali. Após desistir do futebol por medo de ficar cego, ele afogou suas mágoas no álcool, e foi Tsubasa que o trouxe de volta.
ele ensinou tudo que Tsubasa sabe e viu como ele aprendia rápido. Por isso, quis levá-lo ao Brasil para o tornar o melhor jogador de futebol do mundo. Mas depois ele pensou no que estava fazendo e desistiu, pois não queria separar a família dele. Mesmo sem ele, Tsubasa progrediu. Ele realmente é um gênio. No início do ano, os amigos dele encontraram um vídeo de futebol japonês, onde ele pôde ver Tsubasa jogando novamente. E depois de ouvir que o sonho dele era se tornar um jogador de futebol profissional no Brasil, não conseguiu segurar as lágrimas. Katagiri, após ouvir tudo aquilo, diz que Tsubasa tem uma outra visão acerca daquilo tudo. Ele pensa que Roberto não o levou por achar que ele não está 100% preparado para ser um profissional no Brasil. Então, ele estabeleceu um objetivo para si. Para poder ir ao Brasil, o país do futebol, ele não poderia perder para ninguém durante o ensino fundamental 2. E seguindo o caderno que ele deixou, ele treinou todos os dias e conseguiu o seu objetivo, e foi tricampeão japonês sem perder para ninguém. Então Katagiri pede para que dessa vez ele leve Tsubasa consigo para o Brasil e deixe o sonho dele se realizar. De volta ao torneio, vemos que a Argentina venceu a Itália por 5-0, com 5 gols de Juan Dias. Durante a entrevista, ele disse que viu o camisa 10 japonês driblando os marcadores italianos com um drible semelhante aos da América do Sul, e ele se perguntou se ele não poderia fazer o mesmo. Ele fez e conseguiu marcar 5 gols. Ele não pôde enfrentar o goleiro Hernandes, mas está ansioso por enfrentar o camisa 10 japonês. Naquela noite, uma notícia perturba a comissão técnica do Japão. Todos os jogadores haviam sumido, e eles não se encontravam em seus quartos. Eles estavam reunidos no campo de treinamento, refletindo sobre o campeonato e sua campanha até ali. Eles conversaram sobre os adversários e como o futebol mundial é vasto de jogadores fortes. Até que Hyuga levanta e fala que o que aconteceu no passado é passado e que eles já estão alcançando as equipes da Europa. Naquela noite, o sonho de todos se tornaram um só. O sonho de infância de Tsubasa, que era ver o Japão campeão do mundo, encontrou mais pessoas para sonhar juntos, com o mesmo objetivo. Wakabayashi diz que antes de pensar em conquistar o mundo, é preciso passar pela Argentina primeiro. E o que vai decidir o vencedor da partida é a disputa dele com Dias no meio de campo. De volta ao hotel, Mikami e seu auxiliar estavam os procurando, até que os jogadores chegam com um olhar revigorado, dizendo que irão vencer todas as partidas até o final do campeonato. No dia seguinte, de volta ao torneio, Napoleão se iguala a Schneider, marcando um hat-trick em 2 partidas seguidas. Vemos que a Alemanha, Uruguai e França já garantiram vaga para as semifinais da competição, e a última vaga será decidida na partida entre Japão e Argentina. E esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir até aqui. Se ficou até o final porque gostou do vídeo, então deixe um comentário, compartilha com um amigo para assistir também e deixe o like para ajudar o canal. Estamos em busca de uma meta, e o seu like nos ajuda dia a dia a ficarmos mais próximos dela. Se você quiser saber de detalhes em relação ao mangá e curiosidades sobre os episódios, recomendo assistir a playlist Capitão Tsubasa 23, onde eu faço review de cada episódio individualmente. Muito obrigado por assistir e até a próxima!